Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Luiz Felipe e você está aqui no nosso canal para aprender um pouco sobre a palavra do Senhor. E hoje nesse vídeo aqui eu trouxe uma dica muito importante para você que ministra a palavra do Senhor, para você que está iniciando na ministração da palavra do Senhor. E que dica é essa? É o momento da leitura da palavra. É o momento da leitura da palavra. Como é que eu posso iniciar a leitura da palavra? Principalmente a palavra na introdução do culto. Principalmente a palavra no começo do culto, que é chamado de devocional, ou primeira parte, assim, em alguns ministérios. Qual é a dica? Vamos achar aqui um versículo para a gente se basear aqui nessa dica, certo? Vamos lá. Vamos ler os Salmos de número 121. Eu vou ler de um jeito, tá certo? Vou ler de um jeito que muita gente lê e eu vou ler de outro jeito para trazer a explicação, tá certo? Baseado aqui nesse vídeo. Observe, ao jeito em que muita gente lê, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando, principalmente aqueles que estão iniciando na pregação, tá certo? Principalmente aqueles que estão nervosos na primeira oportunidade. Muita gente lê assim, ó. Observe, Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde veio o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele me permite que os teus pés não vacilem, não dormita aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia te molesta o sol, e nem de noite a lua. Observe, algumas pessoas lêem sem parada, entendeu? Sem parada. E é necessário e muito importante que você leia a palavra, o versículo que você vai ministrar, que você vai abrir o culto, com algumas paradas, respeitando o ponto, a vírgula, para que quem esteja lá ouvindo você, possa entender. Principalmente quando você vai trazer a palavra, quando você vai ministrar a palavra, tá certo? Respeite o tempo. Respeite o tempo. Por quê? Porque às vezes tem uma criança que está aprendendo a ler, que gosta de ler a Bíblia. Às vezes tem uma senhora ou um senhor que não consegue mais enxergar as letras da Bíblia dele, então precisa de calma, de tranquilidade, tá certo? E uma das coisas que é muito errada é essa pressa na hora da administração. O tempo aqui não está dando mais o tempo, vou mostrar com o pregador, e o pregador vai trazer a palavra rapidinho para a gente aqui. Não, de maneira nenhuma. Se for para trazer a palavra rapidinho para a igreja, é melhor não trazer a palavra, tá certo? Se o tempo do pregador ele foi todo distribuído aos pedacinhos para o levita, para a oportunidade para o irmão, para uma irmã, para a banda de música e tal. Se o tempo do pregador foi picotado e dado para cada um, então é melhor esquecer a palavra. Porque a palavra é de suma importância, entendeu? O culto também é feito de palavra. Então, o importante é você trazer a palavra, a leitura, com tranquilidade. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Diz o livro que você vai abrir, o capítulo e o versículo, certo? Você fala uma vez, certo? E repete pela segunda vez e começa a sua leitura. No verso que você vai iniciar, se é o verso 1, verso 2, verso 3. Se você for iniciar do verso 1, você fala, ó, eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para que as pessoas entendam o que está se falando. Tá certo? Porque, às vezes, tem pregador que abre a Bíblia, lê o versículo que vai pregar, fecha e começa a ministração. Às vezes, quem está lá nem ouviu direito. Às vezes, quem está lá nem terminou de ler ainda. Entendeu? Nem terminou de ler ainda. E quando você for ler com tranquilidade, com calmaria, respeitando os pontos, respeitando a vírgula. Não traga muita informação. Traga a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus. Tá certo? Porque às vezes as pessoas pregam 1 ou 2 horas de relógio e não citam um verso da Bíblia. Ah, pastor, é errado não citar um verso da Bíblia. Não, não é errado. Mas tem que estar com concordância aquilo que você está trazendo na palavra. Entendeu? Porque às vezes, alguns pregadores pregam em 3 pontos. Tá certo? Pregam em 3 pontos. Observe. Ele lê o texto, entendeu? Lê o texto,
depois some do texto e nunca mais volta no texto. Então, respeite a vírgula, respeite os pontos de parágrafo, tá certo? Respeite também quem está lá e às vezes não tem a leitura boa. Respeite também a criança que está começando a ler. Respeite idosos que não conseguem mais enxergar, que precisa de tempo para ler a Bíblia. Então, respeite tudo isso e a sua mensagem ela vai fluir. A sua mensagem ela vai fluir. Quando você começa naquelas carreiras, quando você começa rápido, para que o tempo não dá mais, para que o pastor já passou para você um tempo em cima. Não, respeite, porque quando você é convidado para trazer a palavra, tem que respeitar a sua presença ali e para você trazer a palavra, não é para você correr por cima da palavra, atropelar a palavra. Não, de maneira nenhuma. Leia com calmaria, leia com tranquilidade. Se for possível, leia aquele verso na sua casa 7 vezes, 8 vezes. Entendeu? Decore aquele verso na sua mente, tá certo? Porque eu sei que a multidão de pessoas às vezes traz nervosismo, às vezes traz ansiedade, mas decore aquele verso na sua mente. Pense naquele verso ali e transmita aquele verso para aquelas pessoas ali que estão ouvindo você, tá certo? Então, respeite o tempo, leia com tranquilidade, porque às vezes você tem a leitura boa, você tem a leitura ótima, mas quem está lá, às vezes não tem a leitura boa. Às vezes não escuta bem, então repita o que você leu, repita o capítulo, o versículo, repita o livro para que a igreja toda entenda. A igreja não é a sua plateia, a igreja participa do culto juntamente com você. Certo? A igreja não é uma plateia para te ouvir ali. Ela participa do culto, ela também, a igreja também faz parte do culto. Ela faz parte do corpo de Cristo. Certo? Então, essa é a dica para a gente nesse dia de hoje. Lê com tranquilidade. Que Deus, Ele te abençoe.